Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Nós estamos, no final do capítulo, né? Então, estamos vendo as últimas considerações finais, comentários em relação às perguntas e respostas que nós estudamos durante este capítulo, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Pessoal, vamos lá, nós tínhamos terminado, tá? Na parte aqui falando sobre os médiuns, né, dos espíritos quererem médiuns mais preparados, que eles não vão escolher um médium que acabou de se tornar médium, que está começando agora para psicografar algo mais sério, algo importante. E aí nós vamos continuar a partir daqui, ó. Juntemos outra consideração de grande gravidade no que diz respeito às línguas estrangeiras, porque no episódio passado nós vimos sobre, espíritos se psicografarem, por exemplo, um médium que é francês, psicografar em inglês, né? Porque tem como fazer isso. E aí ele fala aqui, ó, os ensaios desse gênero são sempre feitos com o objetivo de curiosidade e experimentação. Nada é mais antipático aos espíritos que as provas às quais se ensaia submetê-los, gente. Então, olha só. Os ensaios desse gênero, ou seja, muitas das vezes que os médiuns querem, fazer cartas, psicografar cartas em outras línguas, é justamente com o objetivo de curiosidade e experimentação. Então, não é um objetivo sério ou claro, né? Nada é mais antipático aos espíritos que as provas às quais se ensaia submetê-los. Então, para os espíritos, eles não gostam, eles não têm que provar nada e eles não têm que nos servir, nos provar, eles não são aqueles seres de circo que têm que nos entreter, que têm que nos gerar curiosidade. Não são. E aí ele fala aqui, ó, os espíritos superiores jamais se prestam a isso e se afastam desde que se quer entrar neste caminho. Então, se a pessoa começa a desenvolver mediunidade e ela vai para uma área, para um campo que é da curiosidade, não é do estudo sério, não é da elevação, não, é da curiosidade, é de tentar provar que o mundo dos espíritos existe ou tentar acreditar naquilo, os espíritos superiores jamais se prestam a isso, tá? Tanto gostam das coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna se ocupar de coisas fúteis e sem sentido. Dirão aos incrédulos para nos convencer, e esse objetivo é útil, pois pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Os espíritos superiores gostam de conversas sérias, coisas úteis, e não coisinhas inúteis. E aí ele fala aqui, muitos desses médiuns usam a fala de mas se vocês fizerem isso, eu posso provar que vocês existem. Que aí as pessoas vão acreditar que vocês existem, entende? Então, tipo assim, é uma forma, uma ferramenta que eu posso usar para provar a existência do mundo espiritual. E aí ele fala aqui, ó, os espíritos dirão, nossa causa não tem necessidade daqueles que têm demasiado orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que nos querem e que são muitas vezes os menores, os mais humildes. Ou seja, os espíritos pouco querem se provar para os homens orgulhosos que ainda não conseguiram aceitar que tem coisas que eles não compreendem, que tem coisas que eles não sabem e que existem seres muito mais elevados do que eles próprios. Os espíritos não estão nem aí para isso. Eles querem, ele fala aqui, chamamos a nós aqueles que nos querem e que são muitas vezes os menores, os mais humildes. Olha só que lindo. Jesus fez os milagres que lhe pediam os escribas, e de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Fica aí a questionamento, olha só. Jesus, gente, fez um monte de milagre. Tudo que Jesus fez provaria que o mundo espiritual existe, que os espíritos existem, que tudo mais existe. O que Jesus pregou. E isso impediu ele de ser crucificado? Isso impediu de gente não acreditar nele? Pois é. E aí ele fala aqui, ó. Se querem convencer, terão outros meios que não os da exigências. Comecem primeiro por se submeter. Não está na ordem das coisas o estudante impor sua vontade ao mestre. Então não existe isso, gente. O estudante nunca impõe a vontade ao mestre. Então não tem essa do médium impor a vontade dele para o espírito.
Toda vez que você sabe que você é um médium, por exemplo, eu sou médium, você que tá aí me assistindo certamente é um médium. Uns desenvolvem, outros não. Mas você que tá buscando desenvolver a tua mediunidade, saiba que não é você que é o bambambam. Bam, bam. Não. Sem os espíritos você não tem mediunidade. Não há. Entende? Você não consegue fazer nada. Se você não tem um espírito ali para passar a mensagem para você, você não psicografa. Se você não tem um espírito para te passar a mensagem, você não escuta. Se você não tem um espírito ali para enxergar, você não vai ver. Entende? Então, assim, não existe isso. Antes de nós querermos, né, exigências, vamos nos se submeter. Resulta daí o que, exceto algumas exceções, o médium toma o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, mais frequente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês, porque sabe-se, para os espíritos, o pensamento domina tudo. Então, olha só, gente, é muito legal essa parte. O pensamento domina tudo, ok? Olha só que lindo. Para os espíritos, no caso, o pensamento domina tudo. Seguindo por esse caminho, quando, os espíritos, pelos meios mecânicos, estão à disposição para que os médiuns possam ali, se expressar por meio desse pensamento, o camponês, por exemplo, consegue falar as mais belas palavras. Por isso que existe isso, gente. Exatamente. Nós vemos espíritos que não têm o maior cunho intelectual, maior cunho culto. Não tem. Mas que fala as coisas mais belas espiritualmente, as coisas mais filosóficas. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se pode ter ao reprovar os espíritos, e que podem vir do médium tanto quanto do espírito. É uma futilidade dar atenção a semelhantes coisas. Ou seja, existe, quando isso acontece, quando vem acontecer esses tipos de ocasiões, de, por exemplo, um camponês, vir e falar coisas belas, olha só. Ele fala aqui, isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia, que existe muitos críticos que vão lá e vão olhar, mas a ortografia tá errada, o estilo tá errado, logo que não é um espírito, logo que um espírito não erraria. E que se pode ter ao reprovar os espíritos. E que pode vir do médium tanto quanto do espírito. Então, tanto o espírito pode colocar ali o erro de propósito, quanto também o médium. Às vezes que tá começando, vai errar. Igual eu falo pra vocês, gente, os espíritos, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, porque eles vão usar de muitas palavras que você conhece. Então, assim, o meu mentor, ele fala comigo, ele usa, assim, palavras bonitas, alguma vez ou outra, mas normalmente são palavras que eu conheço. Dificilmente ele vai trazer uma palavra que eu nunca ouvi falar. A minha mediunidade não é assim. Existem mediunidade que sim, eles falam coisas que a pessoa nunca nem escutou. Acontece muito. No meu caso, não. Então, cada caso é um caso. Dito isso, o que importa isso é uma futilidade dar atenção a esse tipo de coisa, tá? Não é menos pueril querer reproduzir essas incorreções com minuciosa exatidão, como vimos algumas vezes. Pode-se corrigi-los sem nenhum escrúpulo, a menos que sejam características do espírito que se comunica. No caso, será útil conservá-las como prova de identidade. Então, uma coisa que ele fala aqui, pessoal, olha só, a menos que sejam características do espírito que se comunica, no caso, será útil conservá-las como prova de identidade. Então, o que ele está falando? Muitas das vezes, o espírito que vai se comunicar ali através, do médium, por uma psicografia, ele vai manter as características que ele tinha em vida para justamente ter ali a marca registrada, ok? Então, assim, ele mesmo dá um exemplo, ó. Por exemplo, vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando a seu neto, porque em vida escrevia dessa maneira, ainda que o neto, que servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu nome. Então, às vezes, a pessoa, o médium também vai saber escrever, mas o espírito vai querer passar
algum tipo de mensagem e às vezes uma marca registrada, porque existem sim, tem pessoas que escrevem coisas de forma diferente, igual essa pessoa, né? Igual essa avó que chamava o neto de Julie e não de Julis, né? Escrevia sem o S. O neto, que era o próprio médium, escreveu Julie desta forma, sabendo como escrevia. Então, às vezes, igual eu falo, gente, é uma questão de cada caso é um caso. O que a gente não pode ficar, o que ele deixa muito claro aqui, né? É que não é legal ficar perdendo muito tempo com isso, sabe? Tipo, julgando e vendo cada palavra, cada traço. Não. Veja como um todo, analisa, vê como é o médium, como é o espírito, e assim você vai aprendendo e vai se desenvolvendo, tá? Bom, pessoal, a partir de semana que vem nós começamos o item 225, tá? Um beijo, tchau!